Às vezes os nossos referenciais estão todos na terra. A gente está falando assim, ó, na terra como é no céu. Mas como é no céu? Ninguém viu, ninguém sabe. Nós não temos referenciais celestiais. Nossos referenciais são todos carnais. O povo de Deus está precisando cada vez mais ter referenciais celestiais. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é virtude, tudo que é boa fama, tudo que é louvor, nisso pensai nas coisas do alto. O nosso referencial não é aqui de baixo, não são nas coisas desse mundo. O nosso Salvador não está em governo, não está em partido político. O nosso Salvador chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Nos diz assim então a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moviam-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, tua palavra será proclamada com o propósito de fazer o que te agrada. Tenha misericórdia da tua igreja e fale conosco em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu preciso só me valer um pouquinho do que eu falei na parte da manhã, quando eu falei do profeta Isaías, que ele era da nobreza, que ele era um profeta então considerado messiânico por todas as palavras que ele já falava a respeito do Messias. O povo de Israel estava vivendo uma profunda crise moral, opressos com carga tributária altíssimas, leis injustas, valores invertidos, trevas no lugar de luz, amargo doce, doce amargo, ou seja, uma inversão completa. Mas o texto aponta para a realidade de um rei. E eu quero destacar agora, então, nessa parte, um pouco sobre isso. Na verdade, há um grande referencial a respeito de um rei, e fala a respeito de uma morte. E eu, quando leio esse texto, eu sempre fico pensando na morte do Ayrton Senna do Brasil. Se tinha uma coisa que dava prazer ao brasileiro, era sábados ou domingos, ou não raras às vezes, nas madrugadas, acordar para ver o Ayrton Senna do Brasil pilotando, então, a Fórmula 1, e o brasileiro se enchia de orgulho, porque via nele aquela característica de um homem vencedor, de um brasileiro que conseguiu realmente fazer uma coisa assim muito exitosa. Existem coisas lendárias na vida do Ayrton Senna, dele ganhar algumas corridas, às vezes o carro com 2 marchas apenas. E quando chovia, meus irmãos, qualquer piloto, no momento de chuva, ele tira o pé. A Márcia até fala assim, né, minha esposa: o Anderson, você dirigindo,
você parece uma coisa de doido, mas quando chove, você parece uma dama. Eu falo assim, porque eu vi muita coisa na minha vida, e toda vez que chove, eu tiro o pé. O Ayrton Senna fazia o contrário. Quando começava a chover, que os pilotos reduziam, ele já tinha uma interação com as curvas, com a chuva, que ele pisava, acelerava e parece que ele se destacava mais em corridas quando chovia. Aliás, o temor de todo piloto era a chuva, e era o que Ayrton Senna gostava. Quando chovia, ele falava assim, agora eu vou nadar abraçada, ou digo, pilotar abraçada. E assim ele fazia, e encantou todos os brasileiros. Mas no ano da morte do Ayrton Senna, me chamou a atenção então alguns fatores sobre a vida do Ayrton Senna, pelas quais eu não conhecia. Ele ajudava um instituto com crianças portadoras de câncer, e ele dava milhões para aquele instituto. E ele falou que se algum dia alguém dissesse que era ele que estava fazendo aquela contribuição, ele não dava mais R$1 para o instituto. Quando um ano da morte do Ayrton Senna, um instituto veio à tona e falou, Ayrton Senna tem sustentado isso aqui durante anos. E aquilo que era belo, não só no talento de uma pessoa que fazia algo muito extraordinário, nós começamos então a contemplar uma pessoa que vivia também de forma extraordinária, não só olhando para o seu próprio umbigo, pelos valores adquiridos. Isso encantou a todos nós brasileiros. A coisa foi tão forte que depois da morte do Ayrton Senna, quem continua vendo corrida de Fórmula 1 tem algum problema. Que não dá para torcer para mais nada, é ou não é verdade? Ayrton Senna marcou um tempo, Ayrton Senna marcou uma geração. Ayrton Senna fazia o brasileiro acordar e estar ali na telinha, e a gente já sabia ali no final que ia cantar aquela música da vitória, a banderola. Ele sempre pegava uma bandeirinha, colocava no carro e fazia então aquele desfile da vitória com a bandeira do Brasil. E isso nos enchia de orgulho. Depois que o Ayrton foi, acabou. Na verdade, o rei Uzias foi um rei que fez coisas extraordinárias. O rei Uzias foi um camarada que ele de maneira constante, ele atuava de tal forma a levar o povo à adoração. O rei Uzias foi um rei fantástico, foi uma época de muita dificuldade. O rei Uzias conseguiu colocar as coisas tudo em ordem. Ele saía, guerreava contra os filisteus, ele ficou com um nome famoso diante de toda aquela região, o território de Asdod, e toda aquela área sabia quem era Uzias. Sabe por quê? Ele foi um homem que conseguiu, em meio às tragédias, transformar em triunfo. Mas teve um momento na vida do rei Uzias que ele se perdeu. E a gente tem esse tipo de problema. Quando a gente começa a confiar muito no que a gente faz, o nosso fracasso está próximo. Eu me lembro que pessoas que se destacavam em esportes radicais, eu falava assim, quebrou o recorde de novo, eles vão morrer disso. Quebrou o recorde de novo, vai morrer disso. Me lembro de Asa Delta, PP, me lembro de outros que vai morrer, e dito e feito. O rei Uzias, em determinado momento, ele entra no templo e ele começa a fazer uma coisa que só cabia aos sacerdotes ali. E aí ele acendeu um incenso. Então veio um grupo sacerdotal e falou, você não podia ter feito isso, isso não competia a você. Ele já estava se achando. A soberba tomou conta. E naquele momento, como castigo, veio a lepra sobre a vida dele. E a partir dali ele teve que viver uma vida reclusa. Porque a lepra, eles tinham que ser colocados fora da cidade. Não tinha mais vida religiosa, não tinha mais vida familiar, acabou a vida. Era definhar até que a morte o levasse. Você imagina um homem com uma vida promissora, chegar no final da vida, por um ato de vaidade, acontecer isso. Meus irmãos, que coisa triste foi na vida de Uzias, mas eu olho
para o texto profeta Isaías falando de um referencial. Esse referencial não é um referencial apenas cronológico, até porque Isaías, ele profetizou durante 4 reinados, e o primeiro foi Uzias. Mas esse referencial não é só um referencial cronológico, é uma descrição simbólica de uma causa. E qual era a causa? De um rei bom, vitorioso, que fez coisas tremendas para um povo. Ou seja, o povo olhava para aquele homem, idolatrava, o povo olhava para aquele homem e falava: que homem bom, que homem sério, que coisas boas, iguais aos nossos políticos de hoje, irmãos. Só que não. Hoje nós olhamos para a sociedade em busca de referenciais, de pessoas que estejam no governo, que façam coisas que a gente olha e fala: que coisa boa, que coisa tremenda, que coisa que nos orgulha. E está cada vez mais difícil a gente encontrar referenciais. E quando a gente encontra gente séria, gente disposta, gente capaz, gente que não é só de palavra, de fazer acontecer, porque muitos hoje estão cheios de iniciativa, mas com poucas terminativas. Iniciam projetos, param pelo caminho, desistem, abandonam. A sociedade, o povo de Israel olhava para Uzias e estava ali um marco de um grande referencial. E quando Deus leva esse homem, acabou o referencial para a sociedade. Agora, opressão enorme, desolação, impostos altos, tudo invertido e não tem mais uma referência. O povo de Israel ficou completamente sem referencial. Então vem o profeta nesse episódio, e começa a perceber então que o Senhor queria lhe dar uma experiência. Quando você estiver, meu irmão, no meio de uma vida que está o caos, no meio de problemas, foi enganado, foi traído, passando por momentos difíceis na sua vida, que os referenciais terrenos se foram, não se esqueça de uma coisa: o Senhor continua assentado num alto e sublime trono, governando. As tragédias podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. E por que quando vê uma coisa que é trágica, a nossa tendência é logo blasfemar, pular do barco, esmorecer, entregar? O povo não tinha referência, o povo estava vivendo um caos. Qual era a tendência do povo? Afundar de vez. Mas nós também fazemos assim na nossa vida pessoal. Você conhece pessoas que passam por momentos tão difíceis na sua vida que você fala assim: agora Deus vai dobrar, vai trazer direitinho, vai mudar a postura. E quando volta mais soberbo que nunca. Você conhece gente que passa por momentos tão delicados que você fala assim: não, agora vai ser quebrantado, e não se quebranta. Pessoas de dura cerviz, pessoas que não estão cooperando para o agir de Deus, para Deus fazer aquilo que bem pretende para o bom uso das nossas vidas para o seu reino. E aí a gente fica lutando com Deus. Mas na vida nós vamos passar por perdas. Na vida nós vamos passar por privações. Genilda hoje está passando por perda. Na vida nós vamos passar por alguns constrangimentos. Na vida nós vamos passar por momentos difíceis. Até porque a palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos o quê? Mas não tenha ânimo nenhum, desanime, entregue os pontos, chute o balde e vá embora. É isso que o texto diz? Não, mais o que, irmãos? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo nós teremos essas aflições. E a gente não consegue lidar bem com esse negócio de perda. Irmão, esse negócio de perder, ninguém quer perder nada. A gente não quer perder nem para o ímpar. Dá raiva quando perde para o ímpar. A gente não quer perder jogo da velha. A gente não quer.
Ainda usa a Bíblia dizendo assim: Deus me fez mais do que vencedor por aquele que me amou. Mas se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que os grandes homens de Deus passaram por grandes perdas no decorrer das suas vidas aqui na terra, irmãos. Mas perder é doloroso. A gente só quer ganhar, lucrar. Aliás, a gente acorda pensando no lucro, dorme pensando no lucro. E tem gente que se orgulha de falar que comprou uma coisa assim, que fez um excelente negócio. Eu acho isso legal. Eu fico vendo assim a conversa entre um marido e uma esposa, né? E o homem chega em casa, quando ele fala que fez uma boa economia. Qual é a boa economia para o homem? Não gastou. Não é assim, irmãos? Tinha um negócio que tinha que fazer, eu não comprei, olha que boa economia eu fiz. E qual é a boa economia para a mulher para não perder? É quando ela compra baratinho. Aí a mulher se orgulha e diz assim: lindão, eu comprei, hoje fiz um excelente negócio. Toda orgulhosa. Eu comprei um negócio, mas olha, estava baratinho. Aí o camarada olha, não sabe para que aquilo serve, e em determinado momento ele está com medo de questionar o valor. E isso pode gerar uma crise. Aí você começa a perceber, queridos irmãos, que na nossa relação, como é difícil a gente falar desse negócio de perda. Eu não sei você, tem umas roupas que eu gosto mais, eu uso mais. Acaba de lavar e passar, eu estou pegando de novo. Tem umas minhas lá que estão, sabe, já deram, já foi. E o que me deixa chateado quando eu boto a roupa para a lavanderia, só manchas que eu gosto, irmãos. Mas por quê? Porque usa mais, lava mais, mancha mais. Eu tive que jogar fora umas camisas. Irmãos, tinham duas que eu gostava tanto daquelas camisas. Quando eu vi, eu falei: Deus, eu gostava tanto dessa, Deus. Quando voltou, irmãos, parecia assim um negócio estranho, sabe? Aí vai reclamar com a lavanderia. Aceita que dói menos. Essa expressão, aceita que dói menos, é difícil entrar no nosso linguajar. Nós somos movidos por padrões de justiça. A primeira expressão que vem é: isso não é justo. Você quer ver uma coisa? Um patriarca e uma matriarca constituem um grande patrimônio na família. Morrem os dois, o que os filhos fazem? Caos, disputa, tapa. E fala assim: você tem um negócio que você ganha muito. Aí esse que tem um negócio que ganha muito, fala assim: você estudou e podia ter passado num concurso, não passou porque não quis. Você teve a mesma oportunidade que eu, o outro tal. Irmão, ninguém se entende. Que um usa uma lógica, o outro usa o outro. Sabe por quê? Todo mundo quer lucrar e se dar bem. Ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder nada. Quando a Bíblia fala assim: considerar o outro superior a você. Faz isso na hora que vai abrir um inventário. Eu vou considerar o outro inferior, superior não. É lei, é direito, eu quero o que é meu. O que é meu. E nós não estamos lidando bem com algumas perdas. E a questão maior não é quando Deus dá e Ele tira. O problema é quando Deus dá e a gente joga fora. Quando Deus dá e Deus tira. Agora, quando Deus dá e a gente não joga fora, tem gente que só aprende quando perde. É preciso passar pela perda de um referencial. É preciso passar por situações de constrangimento na vida para poder dar valor. Coisas maravilhosas que estão ao nosso redor. Tem gente que não valoriza a igreja. Já chega aqui e fala: o ar está assim, a parede está tal. Hoje não teve fumaça não, né? Hoje que eu estava cantando o Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Eu não vi fumaça nenhuma. Todo mundo me viu. Não fiquei escondido.
Aí está a igreja aqui numa adoração, num clímax, sabe? Aí começa a se perder por coisas tão diminutas, pormenores. A gente faz um retiro de casais com tanto amor e carinho e cuidado. Aí chega lá um hotel daquele com a comida daquela. Irmãos, eu tive uns 2 anos atrás naquele hotel lá. O hotel maravilhoso. A comida é top. Você tropeçou que já cai na praia. Saiu do hotel distraído, cai dentro da piscina. Aliás, você que não fez sua inscrição, dá tempo ainda. Aí chega lá o chuveiro, vai aquecer a água, aí demora um pouquinho para vir a água quente. Já viu quando liga? Tem 2, né? Aí espera um pouquinho. Vou ligar para o pastor Anderson, para a Márcia, para o Davi, porque o meu chuveiro não está aquecendo. Não liga para mim não, liga para a recepção do hotel. Eu não entendo de aquecimento de água, não tem nada a ver com isso, por favor. Ou então espere um pouquinho lá que vai dar certo, vai aquecer, queridos. Irmão, a gente não gosta de... Esse negócio para a gente é complicado, meus irmãos. Essa questão que a gente, às vezes, tanto semeia para ceder, parece difícil isso para nós. Mas o que me chama a atenção é o caos que vira a nossa vida num outro contratempo, quando a gente se acostuma com perdas e crises que não era para a gente se acostumar. Na verdade, o povo tinha um grande referencial. Aquele rei se foi, e agora o povo está à deriva. Até que Isaías, não no marco cronológico, mas por uma estrutura de olhar, esse rei se foi, mas aquele continua no controle, no governo, tendo autoridade sobre tudo e sobre todos. Isaías não perde a referência. O Senhor se manifesta a ele de uma maneira poderosa, mas o povo tinha perdido. E começa então a gente olhar para a nossa vida e perceber que às vezes nós não estamos conseguindo enxergar o que está por trás de tudo que o Senhor está fazendo. Porque tem coisas que eu falo assim: Deus, o Senhor me constituiu para isso, eu não posso aceitar isso na minha casa. Às vezes tem coisa que eu passo na vida que eu falo assim: Senhor, se é obra do cão lá, isso aqui não vai ficar assim não. Não vai não. Não vai mesmo. A gente está botando na conta de Deus aquilo que não é de Deus. Deus quis assim. Não é cômodo, irmãos? Deus quis assim. Foi Ele que fez assim. Eu fico olhando para a sunamita, perde o filho, aí vem aquela coisa da restituição. Deus restitui, depois vem um período de fome, tristeza, pobreza, miséria. Deus fala: não, tu vais prosperar, é aí. Eu fico olhando para outra família, a de Noemi. Está faltando pão na casa de pão, vai descer para não morrer. Morre o marido, morre os 2 filhos. A palavra era para ficar ali, irmãos. Não importa se Deus te colocou num deserto. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te falar. Ismael, ele prosperou no deserto. No momento que ia morrer, que a mãe largou, para não ver o filho morrer, a Bíblia fala assim: o Senhor ouviu a oração do menino. Eu vou perguntar a ele assim: camarada, o que tu falou com Deus naquele dia? Não foi da mãe não, foi do menino, E ele prosperou no deserto. Sabe por quê? Deus coloca caminho no deserto, rio no ermo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a gente quer buscar atalho, a gente quer buscar coisas que não tem nada a ver com Deus. Ah, minha vida está caótica, eu tenho que dar um jeito nisso. Sabe qual é o mau jeito que você tem? Eleve os seus olhos para o monte, olhe para cima, perceba que Deus está governando, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém, irmãos? Então, por intermédio disso, que uma igreja, que um povo de Deus tem que andar.
Perde referencial, perde tudo, o povo está batendo cabeça, não sabe o que fazer, se desespera com tudo. Eu nunca vi um tempo de pessoas tão desesperadas. Olhe para um Deus que é rei. Ele é rei, ele é soberano. Olha o séquito do templo, olha a glória dele inundando. A gente começa a adorar, desce a glória, desce a Shekinah, deixa Deus estremecer, abalar tuas estruturas. Sabe por quê? O templo naquela época era físico, o templo hoje somos nós. Quando a gente entra numa adoração com o Senhor, quando a gente olha realmente para aquele que é poderoso, soberano, santo, 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 a nossa estrutura tem que ser sacudida, mexida, chacoalhada. E quando ela é chacoalhada, a gente começa a ver a glória dele inundar. E quem está cheio da glória do Senhor, não tem crise, não tem tempo ruim, não tem dificuldade, não tem tempo nem para se lamentar das perdas. Sabe por quê? Porque a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. O que nós estamos passando nesse tempo presente é muito leve diante de tudo que o Senhor tem preparado a cada um de nós, a qual tem coisa que o olho não ouviu, o ouvido nunca ouviu e nunca subiu no coração do homem. Comparado ao que estamos vivendo, o que está por vir, meu irmão, isso é incomparável. É leve, é momentâneo demais, é muito passageiro. Isaías começa a enxergar isso e começa a adorá-lo de forma diferente, confiar nele. Quando você tem esse encontro com o Senhor, ele marca a tua trajetória de vida, a glória dele inunda, você só quer viver para Deus. Foi assim na casa de Obed-Edom, quando a arca estava sendo transportada. Botaram no carro de boi e Uzá viu que passou numa pedra, a arca ia cair. E bem intencionado, ele bota a mão na arca, ele é fulminado. Quem que queria ficar com aquela arca dentro de casa depois daquilo? Obed-Edom fala assim, pode trazer comigo. Eu fico imaginando Obed-Edom saindo de manhã para trabalhar. Não vou nada, eu vou ficar aqui do lado dessa arca. O Senhor vai prover. Bota a família aqui em volta. 3 meses. Toda a sua casa fora transformada, sabe por quê? A glória de Deus se manifestou de maneira poderosa e chacoalhou. Quando saiu da casa dele, que foi transportado de maneira correta, agora levada para o templo, sabe o que Obed-Edom faz? Vai atrás com toda a sua família, sabe para quê? Para servir o Senhor lá no templo. Ele vai, eu vou junto. Eu não vivo mais longe dessa presença, eu não vivo mais fora dessa glória. O referencial ele não perde. Está aqui, está lá, está onde for, eu vou estar junto. A referência andou, Deus está se movendo, eu estou junto com Ele. E é isso que falta nas nossas vidas, queridos irmãos. Em momentos de adversidade, de luta, nós precisamos saber que o Senhor é soberano. Ele está à frente de tudo. Agora Ele quer purificar. Sabe por quê? Porque quando o rei carnal morreu, Uzias morreu, o rei espiritual, ele se manifestou com poder e grande glória. Às vezes os nossos referenciais estão todos na terra. A gente está falando assim, ó, na terra como é no céu. Mas como é no céu? Ninguém viu, ninguém sabe, nós não temos referenciais celestiais. Nossos referenciais são todos carnais. O povo de Deus está precisando cada vez mais ter referenciais celestiais. Filipenses 4:8, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é virtude, tudo que é boa fama, tudo que é louvor, nisso pensai nas coisas do alto. O nosso referencial não é aqui de baixo, não são nas coisas desse mundo. O nosso Salvador não está em governo, não está em partido político. O nosso Salvador chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Vai ter gente chorando aí, o outro lá me mandou figurinha ontem, agora eu fiquei líder, teu time não é mais líder. Aí eu quase que respondi no aeroporto assim para ele,
Vocês estão há 20 anos só celebrando rebaixamento quando ganham um jogo, deve ser uma glória. Aí eu não respondi não, eu tive compaixão daquela alma. Meu dedo coçando, assim, eu escrevi, apaguei, escrevi metade, voltei. Falei assim, não, eu vou ter compaixão. Não vou escrever não. Irmão, tem gente chorando por causa do negócio de time de futebol. Tem gente chorando porque o referencial todo terreno. Porque, meu irmão, sabe qual é o nosso referencial? São as coisas do alto. Eu fiz um concurso, não sei o que, tal, me dei mal. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava me relacionando com uma menina, eu estava para casar e fiz uma oração. Falei, Deus, se tu está nesse negócio, eu vou fazer esse concurso, me ajuda a passar. Todo mundo discutia se ia ser o primeiro, segundo ou terceiro colocado do concurso. Aliás, tinha uns simulados, eu estava lá nas cabeças. Eu fiz o concurso e não passei. Falei, Deus, o Senhor brincou comigo. Eu esqueci a oração que eu tinha feito. Se eu tivesse passado aquele concurso, eu estava casado mal até hoje. Foi a oração que eu tinha feito. Deus não permitiu. Aí vou no ano seguinte, falo assim, Deus, qual é a referência? Para onde é que o Senhor está mandando? É aqui que o Senhor está? Meus pais disseram, isso aqui tu não vai conseguir, isso aqui não dá, isso aqui não sei o quê. Irmãos, Deus é tão misericordioso. Tive que estudar, fazer prova para um negócio que, enfim, as provas discursivas era a área de humanas, história, geografia. E para um outro negócio que eu fiz, era exatas. Física, matemática e química. Ou seja, eu tinha que estudar tudo. O Senhor me permitiu passar nos 2 concursos. Eu só não posso perder que o referencial é Ele, a glória é dEle. Ele me botou lá dentro, não é para eu ter plano de carreira, para eu ganhar um pão, é para eu ganhar vidas. Eu tenho que ir lá dentro e honrar o nome dEle, viver para a glória dEle, porque Ele é Senhor. Ele falou, Anderson, eu estou botando a mão, estou te colocando lá dentro, mas tem um plano, tu vai proclamar a minha palavra, tu vai falar de Cristo Jesus aí dentro desse deserto. Deserto, irmão, deserto. Anda no negócio daquele 24 horas, que no dia seguinte você escreve um livro de páginas, tipo páginas amarelas. Quem é antigo sabe o que eu estou falando. Os novos depois perguntam os mais antigos, que eu não vou perder tempo falando disso. Páginas amarelas, eles sabem. Olha lá, já tem gente ali, eles sabem. Né? Irmãos, o Senhor te coloca em deserto e faz prosperar os teus caminhos. Eu tenho experimentado disso dia após dia, a presença do Senhor. Quando Deus se manifesta, aqui dentro tem que estremecer, algo diferente tem que acontecer, santidade tem que haver, e a glória dele se manifestando, irmão, não vai ter tempo ruim, não tem perda. Eu queria desafiar você nesse tempo presente, olhar para a tua vida e coisas que você está falando com o Senhor, parece que, sabe, está engasgado, não anda, não vai, não caminha, não sai da estaca 0, ou da estaca 1, ou -2. E aí a gente se erra porque Deus quis assim. Será? Será? Porque quando a presença de Deus estremece, o terremoto provocado vai ajustar tudo que precisa ser ajustado. Deus revela essa glória, Deus manifesta essa glória a cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós. Se tem uma coisa que a gente tem que sentir, é estremecimento diante da glória do Senhor, irmãos. E Deus manifesta, às vezes a gente está inerte. Está igual Jesus, a quem eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos que estão assentados nas praças, gritam e clamam aos seus companheiros. Nós tocamos flautas, vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações, e vocês não choraram. Vê o Filho do Homem, vocês disseram, comilão, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Vê João Batista, vocês disseram, endemoniado, só porque andava com um estiletezinho, um estilozinho, né? De pele de camelo e uma dieta rigorosa de mel e gafanhoto. Chamavam ele de endemoniado. E Jesus está se perguntando assim, a quem eu posso comparar essa geração? É semelhante a gente que desce a glória, o culto
Eita, que palavra, mas não toca, não estremece, perdeu o referencial. Pode ter um culto fúnebre, perdas, dificuldades, assolação, parece que não tira mais uma lágrima. Mas quando o Vasco, o Flamengo, Vasco, né? Mas perde. Ai, irmãos. Quando o Fluminense perde, oh, meu pai. Às vezes começa assim, ganhando logo nos primeiros minutos, dá a impressão que vai, depois toma 3, aí dá uma tristeza. Dá uma tristeza no pessoal, fica. Isaías tinha a referência do Senhor dos Exércitos. Eu quero concluir, sermão, falando uma coisa para você. Você está em crise? Busca o Senhor. Porque você vai ter uma visão bem clara que Deus é soberano, poderoso, que não tem crise que o Senhor não consiga colocar em ordem. Ele consegue trazer o céu para a terra. E nós não seremos abalados. Amém, irmãos? Agora, quando estiver no meio dessa crise, você se deparar com a glória de Deus, olha para dentro de você e grita, como Isaías falou: ai de mim. Ai de mim. Como disse pela manhã, Isaías até então ele só vinha falando ai para os outros, ai de vocês que estão praticando isso, ai, tá. Agora Isaías fala ai de mim. O pecado é que está nos afastando e a gente quer muita misericórdia para conosco, mas a gente não quer deixar às vezes o anjo trazer uma tenaz, a brasa viva do altar e nos purificar. O gemido da igreja hoje pode ser um gemido de desespero, mas não um gemido de purificação. Há muita gente que está diante do Senhor derramando suas lágrimas, insistindo com Deus com planos e projetos, cujo Deus não está nele. E geme, e genuinamente fala com Deus. Isaías foi limpo, acabou o ai do lamento, entra o alívio, e agora ele tem uma visão de uma grande obra a ser feita, até porque o Senhor fala: quem há de ir por nós? Você só consegue entrar numa sintonia com Deus e proclamar o Evangelho quando você é curado do seu pecado, quando você é curado das suas feridas, quando você é curado das suas emoções. Tem muitos líderes hoje que querem exercitar a liderança, que estão com as emoções completamente abaladas. Não deixa o Espírito curar, trazer a brasa e colocar em ordem aquilo que está desordenado. Para Deus te usar, você cumprir uma missão, deixa Deus curar o teu pecado, deixa Deus curar a tua dor, deixa Deus curar as tuas feridas. Tem pessoas às vezes que passam por processos assim, logo querem voltar para o campo, para a atividade. Eu falo, deixa Deus curar as tuas emoções. Você tem que ser curado para curar, amém? Você tem que ser santificado para santificar, amém, irmãos? Você tem que ser tratado para depois conseguir tratar. O povo hoje está indo de qualquer jeito, está indo na força e na raça. Irmãos, não funciona, não é por força nem por violência, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Eu me lembro bem no meu chamado pastoral, quando eu tive que perdoar aquele que planejou um plano de sequestro do meu filho. E eu sonhava todos os dias que eu estava matando ele com requinte de crueldade. E eu ainda orava e falava assim: Deus, me dá só uma oportunidade de encontrá-lo, só isso que eu te peço. Eu estava quase fazendo aquela oração que o pessoal fazia: Deus, cuida dos meus amigos, que dos meus inimigos.
Eu só me esqueci que o Senhor fala: minha é a vingança. Eu só me esqueci que tem um Deus soberano e poderoso fala: onde a ira do homem não opera, a justiça de Deus, e a justiça de Deus é santa. Aí eu aprendi a perdoar. E quando eu aprendi a perdoar, Deus falou: agora assume ministério. Agora vai cumprir a missão. Está curado. Eu não tenho como explicar. Só quem é pai e mãe aqui sabe a dor que é ver um filho sofrer, passar por um negócio difícil. Eu não sei explicar isso, não. Tem coisas que eu olho e falo assim: Deus faz comigo, mas não faz com eles, não. Até a hora que Deus está fazendo, eu falo assim: Deus, tu está amadurecendo, mas dói aqui também. Eu fico quietinho chorando. Quietinho chorando. Eu falo: dói aqui, dá uma dorzinha aguda. Mas eu sei que Deus está tratando. Todo chamado para ser aceito, ele só pode ser aceito depois que você está inundado por essa glória, está curado e preparado para servir. Quem não tem visão, não tem como fazer uma missão, porque vai transformar o trabalho em turismo. Quando você resolve ir para onde Deus não mandou, ou realizar uma obra sem visão, você vai pagar o preço e a passagem. É só olhar para a vida de Jonas. Nínive, Tarsis. Quem comprou o bilhete para fugir? Hein? Quem pagou o preço? Agora, quando Deus te envia, Ele provê recurso, Ele manda gente para te ajudar, Ele manda capacitação. Neemias reconstruindo, Neemias, vou lá falar com o rei, toma 52 dias, o muro de Jerusalém todo soerguido. Ai, irmãos, é uma obra linda. Quando Deus te dá a missão, que Ele vá à frente, Ele está contigo. Quando tu está curado, quando tu está firme no propósito, no ideal, alinhado com o Senhor, pode marchar sem medo, sabe por quê? Ninguém pode te resistir. Ninguém. Vão vir os Sambalates, os Tobias da vida, mas vão cair por terra em nome de Jesus. Quero te convidar agora a reclinar a tua cabeça e a falar com Deus. Fala com Deus: Deus, cura as minhas emoções, passa tenaz, Deus, cura o meu pecado, me dá uma experiência santificadora, me dê mais referenciais, Deus, celestiais, eu quero ter experiências contigo. Eu só estou vivendo para trabalho, eu só estou vivendo para conquista, eu só estou pensando em dinheiro, eu só estou pensando em coisas. Eu preciso pensar no meu relacionamento contigo, que eu não serei eterno. Eu preciso cada vez mais investir em coisas espirituais. Pai, me dá essa visão, me encha da tua glória. Pai, eu não quero sair daqui nessa noite sem que a tua glória se manifeste na tua vida. Eu quero ter experiências contigo, Pai. Me encha da tua glória, cumpra esses propósitos. Deus, abala a minha estrutura com o teu manto. Você pode cobrir hoje todo o templo da minha vida. Com a tua glória, tu pode inundar o meu ser. Eis-me aqui, Pai. Toca, aperfeiçoa, cura, santifica, liberta, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos adorá-lo.